Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal de estudos sobre profecias. Hoje iremos estudar o tema O Sinal do Fim, na Bíblia Sagrada e nos escritos de Ellen G. White. Durante a pandemia do novo Covid-19, tenho observado muitos pregadores honestos sugerindo que este vírus possa ser um dos sinais do fim. É claro que a visão do mundo que obtivemos nos últimos meses tem importância no cenário profético, pois observamos uma agência especializada em saúde pública subordinada a uma organização internacional recomendando às nações isolamento social, fique em casa, fechamento do comércio, suspensão de atividades não essenciais, se sair, o uso de máscara se tornou obrigatório. Enfim, a vida de cada cidadão foi drasticamente alterada com estas novas políticas de segurança. Note que uma única agência da ONU influenciou em nível mundial a ação dos governos nacionais, estaduais e municipais em um prazo de tempo relativamente curto. E, por um outro lado, ficou demonstrado como a sociedade se encontra disposta a seguir uma voz que lhe diga o que fazer. Realmente parece um cenário apocalíptico. Não trazemos estas observações com o intuito de polemizar ainda mais este assunto, mas com o propósito de fazer algumas considerações sobre o que realmente nos aguarda em um futuro cada vez mais próximo, segundo as informações da Bíblia e do Espírito de profecia. A propósito, veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículos de 10 a 13, ao nos aproximarmos do fim. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Cabe considerar que esta predição teve um cumprimento parcial no primeiro século da era cristã e um desenvolvimento gradativo nos últimos 20 séculos. O capítulo 7 do livro de Daniel anunciou o surgimento de um poder que controlaria em um prazo de 1260 anos o cenário político-religioso na Europa e que no tempo do fim, incitado por Satanás, segundo o livro do Apocalipse, irá retomar o poder em nível mundial e fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Uma pergunta fica então: em que momento no futuro acontecerá essa guerra? Que sinal a prenuncia? Para responder a essa pergunta, vejamos como se deram alguns dos cumprimentos proféticos de Jesus, Daniel e João sobre as perseguições contra o povo de Deus apresentados no livro O Grande Conflito. É importante destacar que ninguém é perseguido neste mundo sem dar motivos. Jesus por diversas vezes alertou seus discípulos que eles seriam perseguidos. Com esta ideia em mente, observe primeiramente o que levou os habitantes de Jerusalém a odiar Cristo e do que ele era acusado. Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria, pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria, e acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevido em consequência de seus pecados. Você conseguiu observar nesse texto que os habitantes de Jerusalém acusavam Jesus de ele ser a causa das angústias pelas quais eles passavam e por isso o condenaram à cruz? É terrível isso, não acha? Vejamos ainda outros motivos para as perseguições no primeiro século da era cristã contra o povo de Deus na página 40 deste livro.
Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Tornando-se eles objeto do ódio e suspeita popular, prontificaram-se denunciantes, por amor ao ganho, a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Entender o que motivou e como aconteceram as perseguições no passado da Igreja cristã irá ajudar na compreensão do que nos aguarda em futuro próximo. Observe que ao tratar sobre o cumprimento de profecias do futuro, nos diversos escritos do Espírito de Profecia, é repetido e demonstrado por meio de comparações a expressão "a história se repetirá". Veja alguns exemplos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revivecidas e perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. A tensão está se apoderando da família humana. Está permeando tudo na terra. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Vejamos agora com muita atenção a acusação que motivou a perseguição de João Hus na Idade Média. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma classe numerosa denunciou Hus como a causa de todas as suas calamidades e rogaram fosse ele entregue à vingança de Roma. O leitor atento do livro O Grande Conflito percebe que a característica do cristianismo genuíno de qualquer geração consiste em ser perseguido. Veja. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Uma pergunta: existem motivos para uma perseguição em nossos dias? Ainda que não seja assim considerada, na atualidade tem ocorrido uma perseguição contínua contra a humanidade, porém com uma estratégia muito mais agressiva, sem necessariamente apontar um responsável. O inimigo não se apresenta abertamente como o destruidor. Grandes acidentes em terra, mar ou ar, incêndios, epidemias, doenças, terremotos, enchentes, secas, tempestades, pestilências e muitos outros são em sua maioria atribuídos a causas naturais, consequência das ações humanas. A Bíblia, porém, é a única que nos apresenta o verdadeiro causador de todas essas desgraças. Em outras palavras, a perseguição contra cristãos ou não para, e o culpado por tudo o que vemos acontecer sequer é mencionado. Parece que tudo o que acontece ao nosso redor é a vontade de Deus. Temos uma advertência no livro O Grande Conflito, no capítulo O Maior Perigo para o Lar e a Vida, sobre estas calamidades. Observe. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Diante de um quadro de destruição crescente sobre vidas humanas e propriedades,
Semelhante ao passado, veja com atenção a estratégia do inimigo para o futuro ao apontar quem são os causadores dessas calamidades. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Mas como ele persuadirá os homens? De que meios se utilizará? Observe primeiramente o seguinte contraste: como Deus age e como o seu inimigo age. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Um parênteses. Temos como a maior vitória obtida pela Reforma Protestante no século XVI, não as doutrinas cristãs como justificação pela fé, Escritura e somente a Escritura, mas a liberdade de consciência, de poder escolher a quem adorar, tema tão exaustivamente abordado no livro O Grande Conflito. Com todas essas informações, o espírito de profecia, de maneira objetiva e direta, aponta o que virá a seguir. Observe como a história se repetirá. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Ou seja, em algum momento no futuro, uma pessoa, ou uma comunidade, ou uma instituição, ou uma igreja, influenciados pelos anjos maus, divulgará, através dos meios de comunicação disponíveis, que o culpado, o causador de todas as calamidades crescentes ocorridas no mundo, é o povo observador dos mandamentos de Deus. E como se isto não bastasse, note: Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: Vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe que à medida que nos aproximamos do fim, o Evangelho alcançará todas as nações e o poder influenciador do Espírito Santo, o revelador da verdade, o refreador das paixões humanas, sendo rejeitado e retirado das grandes instituições religiosas, permitirá a união de diferentes credos a partir de pontos comuns de doutrina. Veja. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas.
Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Observe que, apesar de diferenças teológicas consideráveis, estes três grandes grupos religiosos, protestantismo, catolicismo e espiritismo, ao se aproximarem do fim, deixarão de lado aquilo que os divide e se unirão contra Deus e perseguirão aqueles que são fiéis aos seus mandamentos. Talvez você pergunte, mas como o espiritismo, uma religião do século XIX, terá tamanha influência? Considere que os seus conceitos estão se consolidando há muito tempo no imaginário popular, através de livros psicografados, games, novelas e filmes temáticos, onde seus ensinos são esboçados como se fossem a verdade para este tempo. E observe agora como tudo isso se desenvolverá. Preste muita atenção. O poder operador de milagres, manifesto pelo Espiritismo, exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus a obedecer aos homens. Comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. Você entendeu agora como tudo isso se desenvolverá? Vejamos agora a nossa atitude diante da iminência do fim. Então, você conseguiu entender que o sinal do fim é uma acusação contra o fiel povo de Deus? Com tantas calamidades assolando hoje os povos, e mesmo a nós, deve haver um culpado para tudo isso, você não acha? Por isso, tenhamos os olhos bem abertos para a palavra profética, que estamos às portas de sinais que prenunciam o maior dos sinais. Que seja a nossa responsabilidade diante da humanidade o que foi recomendado pela Bíblia. Observe. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E que seja também aquilo que foi recomendado pelo Espírito de profecia para este tempo. Assim, ao aproximarem-se do tempo de angústia, devem os seguidores de Cristo esforçar-se por se colocar em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Agora que você já sabe qual é realmente o sinal do fim, compartilhe esta informação com seus irmãos para que também saibam discernir este grande sinal de pequenos sinais. E recomendo a você que estude mais o livro O Grande Conflito e também apoie e participe dos trabalhos missionários e humanitários de sua igreja, pois quando esta acusação soar do mundo dos espíritos, você não temerá, pois estará preparado para receber a chuva serôdia e sobreviver ao fim que virá. Por hoje, ficamos por aqui. Conheça o curso bíblico As Profecias de Daniel neste canal. Que Deus o abençoe e até a próxima.